Olá! Bora mergulhar em um dos capítulos mais impactantes da Bíblia? Hoje a gente vai explorar o que aconteceu depois do grande dilúvio. É uma história e tanto sobre espera, sobre esperança e sobre o nascer de um mundo novinho em folha, lá em Gênesis capítulo 8. E tudo começa com essa frase que, olha, é de arrepiar. E lembrou-se Deus de Noé. Mas calma, não é um lembrar como o nosso, tipo quando a gente esquece onde deixou a chave. Aqui, lembrar-se é um ato de intervir, de agir. É o grande ponto de virada da história, sabe? O momento exato em que o juízo dá lugar à restauração e a destruição fica para trás, para um novo começo aparecer. Então, vamos lá. Como é que o mundo inteiro submerso começa a secar? Parece meio impossível, né? Pois é, o texto nos mostra uma sequência de ações divinas, super bem planejadas, que deram o start para o fim do dilúvio. O jeito como as águas recuam é algo grandioso. Primeiro, um vento começa a soprar sobre a terra, já ajudando a água a evaporar. Logo em seguida, é como se Deus fechasse as torneiras do mundo, sabe? Tanto as fontes de água lá do fundo da terra, quanto as comportas lá do céu. Tudo fechado. E a chuva para. É basicamente uma reversão sistemática, controlada, de todo aquele cataclisma. E o tempo que isso levou? Gente, é impressionante. 150 dias. Pensa só, são 5 meses com as águas dominando tudo, antes mesmo de começarem a baixar. Isso dá uma dimensão da paciência e da fé que foi exigida de Noé e da sua família. Não é para qualquer um. Agora, vamos tentar nos colocar lá dentro da arca. Ver as coisas pela perspectiva do Noé. Depois de meses e meses boiando num mundo que era só água, ele começa uma busca com todo cuidado por qualquer sinal, qualquer evidência de que a vida lá fora era possível de novo. E olha, o processo foi lento, mas lento mesmo, um verdadeiro teste de perseverança. A arca encalha lá nos montes de Ararat no 7º mês, mas só 3 meses depois é que os picos das outras montanhas começam a aparecer. E mesmo a partir daí, a espera continua por muito, muito tempo. Sem ter como dar uma espiada para ver como as coisas estavam, Noé usa um método bem engenhoso. Ele envia pássaros, que funcionam como os seus drones aéreos, digamos assim, para saber das condições lá fora. Primeiro ele manda um corvo, e depois uma pomba. E aqui a gente tem uma microhistória fantástica. Na primeira viagem, a pomba volta. Ou seja, ainda tinha água por todo lado. Mas na segunda, a segunda viagem muda tudo. A pomba volta com uma folhinha de oliveira recém-colhida no bico. Aquilo não era só uma planta, gente. Era o sinal. O primeiro sinal concreto de vida, de renovação. E quando, na terceira tentativa, a pomba vai e não volta, Noé entende o recado. A terra estava pronta para recebê-la. Então a gente chega no clímax da história. O momento que todo mundo na arca esperou por mais de um ano, a autorização para finalmente sair daquele refúgio e botar os pés em terra seca. E o ponto crucial aqui é o seguinte: a saída não foi ideia de Noé. Mesmo vendo a terra toda seca, ele esperou por uma ordem direta de Deus. Isso mostra uma obediência, uma confiança, sim, notável. Ele reconheceu que o mesmo Deus que mandou ele entrar na arca era quem deveria mandá-lo sair. Imagina só essa cena. Depois de um ano de confinamento, as portas se abrem e a vida simplesmente explode para repovoar um planeta inteirinho. A ordem para serem fecundos e se multiplicarem não é só uma bênção, é a missão que dá o pontapé inicial para esse novo capítulo de toda a criação. Agora vamos prestar atenção no que Noé faz em seguida. A primeira atitude dele nesse mundo recém-criado é profundamente significativa e meio que dá o tom para tudo que viria depois. Para e pensa nisso. A prioridade não foi a sobrevivência, o conforto, foi a adoração. Antes de qualquer outra coisa, Noé para e expressa a sua gratidão pela libertação. Esse ato de adoração se torna a pedra fundamental, o alicerce da nova era da humanidade. Esse versículo captura esse momento fundamental. Noé escolhe alguns animais limpos, constrói um altar e oferece sacrifícios de dedicação total. Foi muito mais que um simples obrigado. Esse ato restabelece a comunhão entre o céu e a terra. É a resposta de um coração grato que reconhece de onde veio a sua salvação. E esse ato de gratidão de Noé provoca uma resposta poderosa de Deus. Uma resposta que não afeta só ele, mas que ecoa por toda a história da humanidade, estabelecendo uma promessa eterna. Aqui a gente vê uma mudança de paradigma gigantesca. De um lado, o reconhecimento do juízo que passou. Do outro, a promessa de um futuro de estabilidade.
Deus estabelece uma aliança de que os ritmos da natureza, plantar e colher, as estações, dia e noite, iam continuar firmes, sem falhar. É a promessa de ordem e previsibilidade para o mundo. Então, o que a gente pode tirar dessa narrativa tão antiga para os nossos dias? Vamos resumir as lições centrais dessa história incrível de sobrevivência e recomeço. A história de Noé nos ensina muito sobre perseverar em meio à incerteza. Ensina a gente a valorizar os pequenos sinais de esperança, como aquela simples folha de oliveira. E, acima de tudo, destaca que a gratidão é a resposta fundamental ao livramento e nos lembra do conforto que a gente encontra nas promessas duradouras de Deus. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Assim como Noé construiu um altar antes de construir uma casa, de que maneira a gente pode colocar gratidão no centro dos nossos próprios recomeços, sejam eles grandes ou pequenos? E a gente termina com a linguagem poética e poderosa da promessa de Deus, uma garantia de estabilidade e ritmo que sustenta o nosso mundo até hoje. É uma nota final de esperança, um lembrete de que, mesmo depois da maior das tempestades, a ordem e a promessa de um novo dia, elas sempre permanecem.